Lula pede que STF suspenda todas as ações de vítimas do INSS contra o governo. O próprio presidente assina a ação junto com o advogado-geral da União, Jorge Bessiza. Quando o dinheiro começa a ser devolvido para as vítimas, para os aposentados, para os velhinhos, sabe o que o Lula faz? Mas o velhinho, o Lula, vai lá e pede para que o STF faça assim, não é para pagar ninguém mais. Suspenda todas as ações, inclusive as que já tinham sido declarado vitória. O Brasil está no centro de um dos escândalos mais cruéis e perversos da nossa história. E agora o próprio presidente Lula tomou uma decisão que ultrapassa todos os limites do aceitável. O presidente Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que todas as ações contra a União movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas do desconto fraudulento pelo INSS sejam suspensas com urgência por meio de uma liminar. Sim, os velhinhos roubados estão tentando reaver na justiça o que é deles por direito. E Lula quer impedir que o dinheiro seja devolvido. E como se isso não fosse chocante o bastante, ele ainda quer usar dinheiro público extra, fora do controle fiscal, para abafar a crise, sem tocar nos responsáveis. Uma verdadeira quadrilha que envolvia sindicatos ligados ao irmão do Lula e outros aliados políticos. As vítimas começaram a vencer na justiça. Decisões começaram a sair, obrigando o governo a devolver o dinheiro roubado. A resposta do presidente? Lula acionou o Supremo Tribunal Federal, seu escritório de despachos preferido, e pediu uma liminar para suspender tudo. E tem mais. Lula quer que o STF permita abrir um crédito orçamentário fora das regras do arcabouço fiscal, ou seja, quer pagar essas indenizações com o dinheiro do povo e não com os recursos de quem roubou. E, para completar, ele ainda quer que a ação seja julgada por Dias Toffoli, o mesmo ministro que ajudou a anular a Lava Jato e liberar corruptos históricos. Coincidência? Acho que não. O presidente do Brasil está trabalhando ativamente para impedir que os aposentados roubados recebam o seu dinheiro de volta. A pergunta é: você vai deixar isso passar em silêncio? A seguir, vou colocar o vídeo completo do deputado Gustavo Gayer, mas antes, se você acha que isso é uma das maiores perversidades políticas dos últimos tempos, se inscreve no canal, curta esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis, compartilhe com todos que você conhece e já comenta aqui embaixo. Não é possível que isso acabou de acontecer. Cara, nós estamos enfrentando um dos piores escândalos de corrupção da história do nosso país. Não só pelo volume de dinheiro que foi roubado, mas pela perversidade, a maldade, né? Porque foi um roubo contra velhinhos aposentados. Pessoas que já ganham pouco, que gastam a maior parte do que ganham para remédios, para continuar vivo. A maldade pura. Aí nós tivemos lá o PT não deixando que a CPI seja instaurada, não assinaram a CPI, o irmão do Lula envolvido no esquema. Assim, quando você pensa, não tem como ficar mais podre. Meus amigos, o Lula acabou de tomar uma decisão em assinar um pedido aqui que é inimaginável. Eles devem estar no modo total de desespero para fazer isso aqui. Dá uma olhada. Lula pede que STF suspenda todas as ações de vítimas do INSS contra o governo. Os velhinhos que foram roubados, deixa eu explicar, eles começaram a entrar na justiça para pegar o dinheiro de volta e entraram com ações no STF, e o STF começou a dar algumas decisões favoráveis para que o dinheiro seja devolvido, ou seja, devolver o dinheiro que foi roubado pelo escândalo do INSS. Sabe o que o Lula teve a coragem de fazer? Não, isso aqui é de uma maldade impressionante. Sabe o que ele teve a coragem de fazer? Ele foi lá, assinou o documento junto com Bessias, da AGU, para suspender esses pagamentos, suspender todas as ações. O presidente requer ainda que a Corte endosse a abertura de crédito orçamentário para que o governo pague aposentados e pensionistas lesados. Ele piorou. Ele ainda pediu que a Corte libere a abertura de fora do calabouço fiscal, tá? Para ele pagar todos esses roubos com o dinheiro nosso. Não é com o dinheiro dos sindicatos, não. Com o nosso dinheiro.
O presidente Lula entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que todas as ações contra a União movidas por aposentados e pensionistas que foram vítimas do desconto fraudulento pelo INSS sejam suspensas com urgência por meio de uma liminar. Assim, ele não está nem pedindo para ser julgado, ele está pedindo, pelo amor de Deus, assina o documento, eu não quero pagar os velhinhos mais. Pede ainda que as decisões já proferidas contra o governo percam eficácia. O próprio presidente assina a ação junto com o advogado-geral da União, Jorge Bessias. Você está entendendo o que aconteceu? Vamos... A galera roubou, o sindicato do irmão do Lula roubou, os pelegos do Lula roubaram os velhinhos, tá? O povo do PDT, o irmão do Lula, toda essa galera que inclusive faziam parte dos conselhos, roubaram. O PT não assina a CPI, impede que a CPI seja aberta de todas as formas, tenta culpar o governo Bolsonaro de tudo quanto é jeito, mas todo mundo sabe que a situação explodiu no governo dele. E aí, quando o dinheiro começa a ser devolvido para as vítimas, para os aposentados, para os velhinhos, sabe o que o Lula faz? Mas o velhinho, o Lula, vai lá e pede para que o STF faça assim, não é para pagar ninguém mais, suspenda todas as ações, inclusive as que já tinham sido declarado vitória. Lula pede ainda que o STF endosse a abertura de um crédito orçamentário extraordinário para permitir que o governo pague as vítimas lesadas fora das regras do arcabouço fiscal. Com isso, os gastos não serão contabilizados nas metas estabelecidas por ele para 2025 e 2026. O presidente solicita ao Supremo que a ação seja julgada pelo Dias Toffoli, que já é conhecido internacionalmente como o cara que ajudou a acabar com a luta contra a corrupção no Brasil. Anulou todas as multas, todas as condenações da Lava Jato, acabou com a Lava Jato. Lula pede para que ele seja a pessoa responsável por essa liminar para suspender. Só para esse vídeo não precisa ser longo. Esse vídeo acaba aqui. Lula quer impedir que as vítimas sejam ressarcidas. E para isso, ele vai no seu escritório de advocacia despachante, que é o STF, onde ele tem a mais absoluta certeza que ele vai conseguir o que ele quer. É por isso, meus amigos, que a aprovação desse cidadão, saiu agora, voltou a explodir. Esse aqui saiu agora. Olha como é que está a aprovação do Lula agora. Voltou a subir e a aprovação voltou a cair. Isso vai piorar ainda mais na hora que o Brasil souber que o Lula está trabalhando para impedir que os velhinhos roubados do INSS sejam ressarcidos. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso aqui o Brasil tem que entender quem está sentado na cadeira da presidência, gente. As pessoas precisam ver isso, elas não vão acreditar. O presidente, não é difícil falar, está querendo impedir que o dinheiro roubado seja devolvido aos aposentados. Eu só digo uma coisa, parabéns para você que fez o L. Você, querendo ou não, ajudou a destruir o PT, o Lula e a esquerda, porque depois disso aqui, não tem como nenhuma figura política ou visão política ou partido sobreviver.